Boa noite, turma. Só aguardar um pouquinho, né, enquanto os demais vão chegando, para a gente hoje dar, continuidade ao nosso estudo de farmacologia, né, hoje trabalhando os fármacos que atuam no sistema trato gastrointestinal, né, quais os fármacos que atuam como protetor gástrico, né, quais aqueles que são bloqueadores da liberação do ácido gástrico, certo? Então, só uns minutinhos a gente inicia. Aqui, né, mostrando no Instagram, no céu, dizendo que Deus está preparando uma pessoa para ele, que não tem pressa. Não vai nada, vai ficar eu não sofrer. Sério. Vamos lá, né? Hoje a gente vai, dar início ao estudo dos fármacos que são usados para tratar as condições médicas, certo? Que envolvem o sistema trato gastrointestinal. Então, antes da gente iniciar, a gente vai só revisar um pouco, né? Porque eu tenho certeza que vocês já têm um conhecimento sobre a anatomia e fisiologia desse sistema, certo? E aí a gente vai revisar um pouco, certo? Sobre como atua esse sistema para que a gente compreenda, né, a ação do fármaco a nível da estrutura dele. Então, a gente aprendeu, né, que o sistema gastrointestinal vai ser formado através de órgãos ocos que estão dispostos em série, né, que se comunicam nas extremidades, e aí inicia desde a boca e vai até o ânus com a sua excreção, certo? E com o meio ambiente, né, que aí no caso vai entrar em contato, certo? E para que ocorra todo esse processo, desde o processo de deglutição até o processo de excreção, né, glândulas acessórias, né, que a gente chama de glândulas anexas, vão nos ajudar na composição, né, e liberação de algumas substâncias que ajudam na diminuição da acidez durante esse trajeto, né, e na emulsificação de gorduras. Então, a gente tem as fígado, vesícula e pâncreas que vão auxiliar nesse processo. Esse sistema, ele inicia o processo desde o alimento chegar à boca, onde vai ocorrer a ação das glândulas salivares, que vai auxiliar no processo, né, de transformação do alimento em bolo alimentar, certo? Que aí vai ser a liberação da amilase, por exemplo, né, salivar, a nível dessas glândulas que vão auxiliar no processo de transformação do alimento em bolo alimentar, né, assim como sua umidificação, certo? Isso vai auxiliar no processo de deglutição através do esôfago, que vai atuar, né, com os movimentos peristálticos, que são enviados estímulos através do sistema nervoso, para que encaminhe esse alimento durante todo esse trajeto. Então, a gente tem o início através da boca, né, os dentes vão auxiliar no processo de trituração e a língua de movimentação desse alimento, né, ainda na boca, junto com a liberação dos líquidos, né, através das glândulas, para auxiliar nesse processo. Então, vai ser encaminhado ao esôfago,
E aí, com esses movimentos peristálticos, vai iniciar a descida do alimento, né, que a gente já chama de bolo alimentar, até o estômago, certo? No estômago, ele vai sofrer ação química através da liberação, né, do suco gástrico, né, que vai transformar esse alimento através da sua acidez, nesse processo químico, em químico. E aí vai ser enviado ao duodeno, né, ali ele vai encontrar a ação das glândulas dos órgãos anexos, né, do fígado e do pâncreas, através do líquido pancreático, né, e da bile, certo? Que vão ser liberados através, vai ser formado, né, no caso vai ser produzido pelo fígado e vai ser armazenado na vesícula. E aí, quando o alimento, né, estiver nesse percurso, vai acontecer a ação, né, para que ocorra a emulsificação de gorduras, certo? E auxilie no processo de absorção, né, a nível do intestino delgado, certo? Que é a absorção de proteínas, carboidratos e também inicia o processo de absorção de água. Em seguida, ele vai ser encaminhado, né, a nível da porção colônica, que vai ser no intestino grosso, né, com mais absorção de água, que vai ter início lá no colo ascendente, depois vai ser encaminhado ao transverso, e em seguida descendente, onde já vai ser transformado o quimo, né, em bolo fecal, e aí a nível de sigmoide reto vai ficar, né, o restante, né, de todo esse produto que sofreu ações químicas, né, do bolo alimentar, transformado em químico, consequentemente em bolo fecal, até que ocorra o processo fisiologicamente, né, de eliminação através de reto e ano, certo? Que no caso a gente chama de relógio biológico, que é no momento de excreção. Então, trazendo esta revisão, a gente vai estudar, né, os fármacos usados para tratar algumas condições que ocorrem neste percurso, em alguma dessas estruturas desse sistema. E aí, é bem comum o desenvolvimento de úlceras pépticas, né, o refluxo gastroesofágico, processo diarreico e constipação, que vai ocorrer, né, quando há alteração da motilidade do trato gastrointestinal. E também vamos discutir, né, os principais fármacos que vão atuar no sistema imunológico, a nível, né, de sistema, né, quanto à ação do nosso sistema, né, referente ao ataque a micro-organismos, certo? E também os imunossupressores. Então, a úlcera péptica, né, é uma lesão, certo, que vai ocorrer na parede do estômago, certo? E também pode ser desenvolvido na primeira parte do intestino delgado, certo? Ocasionalmente, pode ocorrer no esfíncter esofágico inferior, certo? Vai ser na porção final, já encontro a porção cálica, né, do estômago, certo? E, no caso, a úlcera, quando desenvolvida a nível de estômago, ela vai ser classificada, no caso, como úlcera gástrica, né? E quando esta é desenvolvida na primeira parte do intestino, aí tem-se a classificação como úlcera duodenal. Os sintomas mais comuns, né, dessas ulcerações duodenais é o despertar à noite, né, com dor via abdominal, que aí vai ser uma dor na região abdominal superior, certo? E aí, quando há a ingesta de alguns alimentos, ela pode ser aliviada, né, de acordo com a ativação do sistema para ação do sistema nervoso, para ação do sistema trato gastrointestinal, certo? A úlcera gástrica, né, a nível de duodenal. Já na gástrica, a dor, né, quando há ingesta de alimento, ela pode intensificar, né, porque quando há ingesta de alimento, há o estímulo do sistema nervoso, e aí vai desenvolver, né, toda a ação para que ocorra o processo do sistema trato gastrointestinal para realizar toda essa transformação do alimento em bolo alimentar, em quimo, depois em bolo fecal. Então, para que ocorra todo esse processo de absorção de nutrientes e de líquidos, então, quando há ativação, consequentemente, vai ter a liberação também do suco gástrico. Então, essa dor pode ser intensificada por ação do sistema, né, que é fisiologicamente, né, normal durante a ativação, quando insere-se o alimento na boca.
Ambos os casos, né, a dor ela vai ser descrita como ardente ou maçante e dolorosa também a palpação superficial e profunda, né? Alguns outros sintomas podem incluir os vômitos, a perda de peso e a falta de apetite, e aí vai estar relacionada muitas vezes ao fato de o alimentar-se, né, desenvolver, vai auxiliar no processo da dor. Então, se o paciente, né, ao comer, ele sente dor, então ele opta, né, pela questão de não ingesta do alimento por desenvolvimento dessa dor. Então, acaba que, consequentemente, levando à perda de peso também. Complicações, né, podem evoluir para complicações, e aí isso vem sangramentos, né, perfurações e bloqueio, por muitas vezes o tempo, né, que o paciente fica sem alimentar-se, né? A acidez, que vai ser liberada, né? Por isso existem os fármacos que auxiliam, né, nesse processo de proteção gástrica. E o sangramento, ele ocorre em até 15% das pessoas, né? Então, ele ainda ocorre, né, por conta dessas úlceras. E aí, a gente tem que avaliar, né, a coloração, o nível, a quantidade desse sangramento, para decidir, então, qual a melhor conduta de atuação, certo? Já a doença do refluxo gastroesofágico, né, que vai ser uma condição de longo prazo, certo? Em que os ácidos do estômago, ele atinge essa porção inferior do esôfago, que no caso vai ser o esfíncter esofágico inferior, e aí gera sintomas e também pode levar a complicações, porque é algo crônico, então vai evoluindo aos poucos, vai dando sinais de que algo está, né, realmente acontecendo, e muitas vezes a gente opta por automedicação, né, aí faz aquelas mudança da alimentação ou deixa de alimentar-se, e aí vai camuflando a dor, e aí não procura o tratamento correto, certo? Os sintomas comuns, né, vai ser o sabor do ácido na parede, né, no caso, como a gente diz em processo de azia com refluxo, então você sente a acidez, certo? A nível já da porção do esfíncter superior esofágico, né, chegando para o processo de faringe, o mau hálito, e está também o desenvolvimento, né, da presença dessa acidez a nível do esôfago, dor no peito, né, que a gente sente aquela dor, né, a nível, como ele fica nesta porção também, né, próxima à passagem do mediastino, onde tem o nosso coração, então nesta mesma porção onde fica o esôfago, a gente sente aquela dor, certo? Vômitos, problemas respiratórios e aí desgastes do dente também por conta do processo de acidez, né, constante. Então, vai levar também a uma complicação, né, a nível de odontologia, certo? Espero que eu esteja falando com calma para vocês compreenderem. As complicações, né, dessas úlceras, né, desse processo inflamatório a nível de esôfago, ele vai levar ao desenvolvimento da esofagia, estenose esofágica, né, e esôfago de barriga, certo? Então, são complicações que são, né, desenvolvidas quando não há o tratamento correto, então a gente tende muito a negligenciar, né, o vômito, né, a dor a nível de tórax, ou como o paciente geralmente relata, né, a dor no peito, essa azia constante, e aí a gente tem que sempre relacionar um alimento que comeu anteriormente, né, e aí começa muitas vezes a automedicação, né, o famoso, por exemplo, omeprazol, o tomar, né, água da batata em jejum, ou ingerir água com suco de limão pela manhã, e aí a gente vai adaptando alguns medicamentos, né, muitas vezes caseiros, ou farmacológicos, sem a prescrição médica, sem a investigação real de qual é a complicação, e aí a gente vai, infelizmente, né, prolongando, né, um tratamento que, se feito previamente, né, a gente teria evitado o desenvolvimento dessas complicações, porque, na verdade, o intuito, né, é evitar que a gente leve a parte de tratamento propriamente dito, que a gente consiga fazer uma prevenção, né, dessas complicações. Mas quando não há, né, a prevenção das complicações previamente, a gente já vai tratar as complicações, que no caso o diagnóstico vai estar fechado, e vai usar essa farmacologia a nível de tratamento e não de preventivo, certo? Os fatores de riscos, né, que podem ser citados aí no caso, que levam e aumentam a probabilidade de desenvolvimento,
né, dessas complicações do desenvolvimento dessas úlceras são a obesidade, certo? Durante a gestação é comum ocorrer por conta da elevação, né, dos órgãos devido ao crescimento uterino, e aí, consequentemente, vai ter esse processo, né, de azia constante. E aí, por isto, há um acompanhamento médico durante todo o período gravídico, né, que no caso vai ser o pré-natal, para que a gente veja quais são as medicações que podem ser utilizadas, né, durante a gestação e a nível de alimentos, né, quais os alimentos que devem ser evitados pela gestante, certo? E nos horários também. Então, o melhor alimento, né, evitar alimentos, né, no caso frutas cítricas, né, o alimento mais rico em fibra, né, evitar massa, que também desenvolve e intensifica mais esse processo de desenvolvimento dessa úlcera esofágica e, consequentemente, né, o processo inflamatório do esôfago. Tabagismo também, hérnia de hiato e algumas medicações, como, por exemplo, os antihistamínicos, bloqueadores de canais de cálcio, os antidepressivos, que é bem comum, infelizmente, levar também ao desenvolvimento de úlceras, e medicações para dormir, né, que é muitas vezes com frequência utilizadas e das muitas vezes utilizadas não de forma de automedicação, né, sem a prescrição e sem a indicação, mas quando ocorre o tratamento, né, para depressão, o paciente que faz tratamento, por exemplo, a nível de hipertensão, porque ele tem uma rotina diária, né, de ingesta de vários fármacos, 2 ou 3 fármacos, e aí associado a gente vai ter aí os fármacos que ajudam, né, na proteção gástrica, porque como é de via oral, então eles têm maior predisposição para desenvolvimento de úlceras, e isso é competência nossa, né, do enfermeiro estar auxiliando o paciente, né, nesse processo de informações, de explicar como deve ser realizado, o porquê dele tomar aquele fármaco associado ao tratamento da hipertensão dele, porque, de primeiro, são muitos fármacos para que ele faça a ingesta e alguns são em jejum, né? Então, explicar o porquê a importância, né, dele fazer o uso daquele fármaco de forma que posologicamente foi indicado para ele, então na posologia de quantas horas, né, qual o melhor horário para ingesta, por que tem que ser tomado em jejum, né, que alguns relatam que não fazem o tratamento porque a medicação que eu tomo em jejum faz mal, é muito forte, se sente mal, e aí a gente precisa realmente explicar por que do em jejum, certo? Que muitas vezes o paciente não adere ao tratamento só por falta de comunicação, de explicação, da compreensão, na verdade, né, de como funciona o tratamento dele, o porquê de ser, né, daquela forma, por que tem que ser em jejum, né, por que de tantos fármacos, a importância de, apesar de fazer o tratamento, né, já farmacológico, estar se sempre verificando a pressão, certo? Então, esse processo de educação, de levar informação, de educar o paciente quanto ao seu tratamento, é competência, sim, multiprofissional, mas em especial da enfermagem, certo? As possibilidades, né, do tratamento, no caso, a nível dessas úlceras, o foco vai ser eliminar a infecção por H. pylori, né, diminuir a secreção do ácido gástrico, no caso vai ser a proteção da mucosa gástrica, né, com os diminuidores da bomba de prótons e antagonistas histamínicos, prover, né, fármacos que protejam essas mucosas e a mucosa gástrica e também esofágica, né, contra o desenvolvimento de lesões. Se o paciente não tolerar, no caso, né, os tratamentos, ele vai ter a possibilidade de neutralizar o ácido gástrico com antiácidos não absorvíveis. E também sempre associando, né, no caso, a rotina do paciente, a alimentação do paciente, a ingesta líquida, né, a diminuição, né, da ingesta de alimentos ácidos, né, de frutas que são tidas como frutas cítricas, né, a laranja, o limão, então aquelas frutas que podem levar ao aumento, né, no caso da acidez, certo? Nesse tratamento, nós temos os antagonistas de receptores histamínicos,
e aí cimetidina, né, a ranitidina, muito utilizada, né, é bem comum, a famotidina e a nizatidina. Então, o mecanismo de ação desses fármacos vai ser desenvolvido com a seletividade dos receptores histamínicos a nível de estômago, dos vasos sanguíneos e também em alguns outros locais que podem ser encontrados. Não tem efeito sobre os receptores histamínicos 1, mas apenas histamínicos 2. São eficazes para promover, né, no caso, a cicatrização das úlceras gástricas e duodenais. Porém, né, na interrupção do tratamento, as úlceras podem reaparecer, por isso a importância de explicar, né, a importância do tratamento completo e de forma mais que ele adere, que ele seja para realizar, né, o tratamento por completo e de acordo com o que foi indicado pela equipe médica. Então, que a gente consiga fazer essa orientação e mostrar à paciente a importância dele não interromper, né, no caso, o tratamento, porque o que acontece comumente? A gente mesmo, como ser humano, como futuro profissional de enfermagem, né, a gente como profissional, o que acontece muito? Bem comum, por exemplo, você começa um processo de pirose, né, um processo de acidez, né, na garganta, que a gente chama muito de azia, certo? E aí começa, por exemplo, os da ranitidina, os da omeprazol, e aí você foi realizada a consulta, fechar diagnóstico, né, e definir tratamento. 2, 3 dias tomando a medicação, a gente sente uma melhora, né? Não quer dizer que já está tratado por completo. Então, tem uns dias que foi definido, porque há estudos que, né, nos respaldam que tantos dias é que é o suficiente para que ocorra realmente o tratamento por completo. Mas o que a gente faz? Abandona o tratamento na metade. E aí, posteriormente, vem, né, a reaparecer as úlceras, muitas vezes mais intensificadas, com sangramento, e aí o tratamento vai ser mais intenso, certo? E aí, alguns fármacos eles podem ser, né, administrados por endovenosa, e aí estes fármacos são utilizados principalmente a nível de emergência, mas o tratamento rotineiro, né, ocorre muito por via oral, certo? Há também os antagonistas aliás, a indicação, né? Desculpa. A indicação desses fármacos vai ser, né, como a gente estava falando, para as úlceras pépticas, úlcera de estresse agudo e doenças do refluxo gastroesofágico, né, onde o tratamento do refluxo ele vai ser com a dosagem mais baixa, né, porque eles estudos mostram, né, que o tratamento ele tem melhor resposta, né, de acordo com as úlceras e a nível do refluxo gastroesofágico. Ele já tem estudos que comprovam que o tratamento ele é mais aceitável, ele é de forma mais rápida e a gente consegue uma melhora, né, clínica do paciente num tempo menor do que as úlceras gástricas e duodenais, certo? Porém, assim como todo fármaco, podem ocorrer efeitos adversos, certo? Então, o paciente pode apresentar cefaleia, isso é aquela dor na cabeça com a intensidade mais elevada, tonturas, diarreia, né, e dor muscular. Professora, por que no tratamento, né, a nível de sistema trato gastrointestinal, os fármacos, eles levam o paciente a desenvolver diarreia, certo? Porque quando faz a administração de fármacos, né, que realizam o tratamento dessas úlceras, a gente está também atuando na motilidade, né, desse sistema. Então, fisiologicamente, há um período, né, de duração durante todo esse processo de transformação do alimento até o seu processo de excreção. Então, todo esse processo demanda um tempo. Quando a gente acelera essa motilidade, né, muitas vezes a nível de peristaltismo, a gente acelera esses impulsos, então, consequentemente, a gente não vai conseguir um processo de reabsorção, né, de absorção eficaz, como deve ser a nível de proteínas, carboidratos e líquidos. Então, o paciente, ele elimina um processo mais rápido, perde mais líquido, pode levar também a um processo de desnutrição ou desidratação, mas depende muito da intensidade. Claro que o foco não é isso é um efeito adverso do fármaco.
Porque o foco, na verdade, é o tratamento das úlceras de forma que não venha a complicar, né, o paciente, certo? Deixa eu voltar aqui. Assim como esses fármacos, né, que são bloqueadores dos receptores de histamina, nós temos os inibidores da bomba de prótons, né, hidrogênio, potássio, a nível de ATPase, certo? Então, aqui nós temos um fármaco campeão, né, na utilização de forma incorreta, de forma não prescrita, de forma não indicada, que é o famoso omeprazol, né, muito utilizado de forma de automedicação, principalmente profissionais, infelizmente, né, tem o hábito de fazer o uso da medicação, porque ele foi o primeiro fármaco da classe que se liga aos sistemas enzimáticos, certo? Na bomba de prótons das células parietais e suprime a secreção de íons de hidrogênio a nível do lúmen gástrico, certo? A nível desse sistema. E aí, outros fármacos são o esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol e rabeprazol. Né? Então, ele é para utilização, né, a nível de ação, certo? Que vão, como é que eu vou dizer? A ação deles é em revestimento entérico, certo? Ou seja, para proteção da degradação prematura pelo ácido gástrico. Então, ação de proteção da glucose gástrica, certo? O revestimento é removido do intestino, permite que o profármaco, né, seja absorvido e transportado até as células parietais, onde é convertido em sua forma ativa, e aí liga-se ao hidrogênio e potássio, a ATPase, e bloqueia, né, por até 18 horas. Em doses adequadas, né, inibe a secreção de ácido, certo? Constante, a secreção estimulada. Ou seja, fisiologicamente, né, durante as ações, porque a gente tem horários, né, que tem um pico dessa eliminação, principalmente os horários que são tidos como horários primordiais de refeições, né, durante a manhã, o almoço e jantar. Então, a cada 3 horas há essa necessidade, né, da ingesta, não incluente em quantidade, mas intercalado esses momentos de dieta, se você resolve, né, fazer uma alimentação, por exemplo, à tarde você está trabalhando e aí você resolve parar para um lanche. Então, a partir do momento que você realiza o processo de decidir alimentar-se, né, e começa esse processo de mastigação, começa a ativação de todo o seu sistema gastrointestinal. Porque se eu começo, né, o processo de mastigação, então o meu sistema nervoso vai dar a informação para o meu sistema que algo vai ser digerido. Logo, se a água vai ser digerida, eu vou preparando todas as estruturas do sistema gastrointestinal para quando houver a chegada do bolo alimentar, do quimo, né, do bolo fecal. Então, para que ocorra todas as ações, esse alimento sofra todos o mecanismo, a ação mecânica e química, né, desde a sua mastigação até o processo de eliminação. Então, se há esse processo de mastigação, mas não há processo de deglutição, então eu faço a liberação do ácido gástrico, não em quantidade, né, para realizar o processo de químico, né, do alimento, porém não tem alimento, então ele fica livre a nível de mucosa, já torna esse meio ácido e, consequentemente, em frequências maiores dessa ação, vai levar ao desenvolvimento de uma úlcera por conta da ação gástrica, né, na mucosa estomacal, certo? Eles são mais eficazes que os antagonistas histamínicos, né, na supressão da produção de ácido e na cicatrização das úlceras pépticas, certo? São os fármacos de primeira escolha no tratamento de úlceras, né, principalmente úlceras de estresse, processo inflamatório a nível de esôfago, né, erosivas e úlceras duodenais, são administrados por longos períodos. E aí, portanto, né, eles indicam no tratamento de distúrbio ou síndromes endócrinas que vão levar ao aumento da secreção estomacal. Alguns fármacos desta classe, né, eles devem ser ingeridos 30 minutos antes das refeições para que ocorra justamente essa proteção na hora da liberação desse suco gástrico, certo?
Em alguns casos, né, eles podem ser prescritos para ingesta em jejum, né, a cada 24 horas, ou numa posologia de 12 em 12 horas, já que ele tem essa proteção de até 18 horas, comprovada cientificamente. Então, ele pode, alguns fármacos, principalmente como o omeprazol, esomeprazol, eles podem ser realizados, né, a administração pela manhã, antes do café, né, e se há uma posologia de 12, aí você vai contar da hora que foi realizada a administração, 12 horas a mais, e a nova administração, ou uma vez a cada 24 horas, que aí no caso vai ser de escolha pela manhã em jejum, certo? Porque ele vai proteger durante todo esse processo, né, de 18 horas, onde ocorre a liberação, esse processo de alimentação, de liberação de suco gástrico. Então, na maioria das vezes, ele é a posologia a cada 24 horas. Numa intensidade já de tratamento, né, isso na nível de proteção. No caso de prevenção do desenvolvimento de úlceras, quando já tem a úlcera desenvolvida, há o processo de bloqueio da liberação desse suco, para que não intensifique, né? E aí leve também ao processo de sangramento dessas úlceras. A gente tem uma posologia menor, de a cada 12 horas, a cada 8 horas, para ingesta, e aí sempre de preferência, ou 3 vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição. Por quê? Porque no momento da refeição vai intensificar-se, né, no caso, a eliminação, a liberação do suco gástrico, porque o alimento vai ser ingerido e aí vai precisar dele para que ocorra o processo químico, né, a nível do sistema, certo? Os inibidores, no caso, eles também vão atuar, né, desta forma, mas, consequentemente, como todo fármaco, ele também tem efeitos adversos. E aí, eles são medicamentos seguros, né? Porém, a longo prazo, eles podem diminuir, né, o processo de absorção de cálcio e aí induzir, né, e deixar mais frágil, suscetível a fraturas, certo? Assim como de bacia, coluna, punho, por conta dessa diminuição, né, da absorção de cálcio. Também interfere na absorção de outros fármacos e também na biodisponibilidade, né, da vitamina B12. Então, pode estar associado no tratamento por conta da sua diminuição, certo? Outro fármaco a nível, né, de prostaglandina é o misoprostol, né? Ele inibe a secreção do ácido clorídrico e vai estimular a secreção de muco, do carbonato, né, que é o efeito citoprotetor, né, a nível do sistema gastrointestinal. É indicado no tratamento de úlceras gástricas e é induzida por uso contínuo. E aí a gente vem de novo, né, que ocorre com frequência o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, né, os famosos AINES, que a gente viu no início da disciplina. Então, quando você tem o hábito de uso de anti-inflamatórios, né, principalmente na automedicação, sem a indicação correta, o tempo, né, a posologia, o tempo de tratamento, e aí também de acordo com cada processo inflamatório, então você tem uma maior probabilidade de desenvolvimento dessas úlceras. Ele é menos eficaz, né, que os histaminos, e é usado também, né, em sua maior indicação nas tratamento de úlceras agudas. No caso, ele vai induzir a contração uterina, certo? E aí, no caso de gestação, ele vai ser contraindicado porque ele leva esse processo de contração e aí pode desenvolver uma expulsão do feto, né? E aí leva também ao processo de arreios e náuseas intensas, certo? Por isso, há uma limitação, né, do uso deste fármaco e contraindicação no caso de gestação, certo? Trazendo esse fármaco, né, de tratamento já de úlceras desenvolvidas, como também a ação de proteção gástrica, nós temos também, né, os fármacos antiácidos, né, que são bases fracas que vão reagir com ácido gástrico, certo? E aí vai formar água e sal, assim diminuir a acidez a nível de estômago, certo? A pepsina, né, ela vai depender do ácido do estômago para ser ativada e aí vai reduzir a atividade no uso dos antiácidos. Então, eles possuem a capacidade de neutralização, né, da nível de acidez e
consequentemente atuar na composição química, né, que vai ser desencadeada durante o processo em que o bolo alimentar chega para passar pelo processo químico, né, a nível de estômago e aí ser transformado em químico. Então, o carbonato de cálcio vai ser administrado, né, de forma como produtos, o gás carbônico, cloreto de cálcio, né, utilizado em períodos mais longos, certo, para interferir no nível de bicarbonato, e aí leva o que a gente chama de alcalose metabólica temporária. Então, o exame do paciente, quando ele vem, né, com a avaliação em que nos dá esse diagnóstico de uma alcalose metabólica, como ele vai transformar esse meio, né, mais alcalino, ou seja, base, né, porque a gente tem um meio ácido a nível de estômago, então, se eu tenho uso por período prolongado, né, logo eu tenho vou transformar esse meio em um meio alcalino, porque eu estou constantemente fazendo a administração, né, deste fármaco que atua como forma de controle, né, do distúrbio ácido básico. Então, pode estar relacionado a este processo. Então, há sim a investigação de se o paciente faz o uso desses fármacos, né, como hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, e aí o tempo de tratamento, né, com a ingesta desses fármacos, e aí há sim uma reeducação, né, no caso, o tratamento que vai ser revisto, e a dosagem também, assim como a posologia. Então, eu faço, se não dá para tirar o tratamento de imediato, porque o paciente ele necessita, né, da ingesta desses fármacos, eu faço uma diminuição da dosagem, e assim também como da posologia, para poder avaliar se há uma variação, né, no exame a nível dessa alcalose, eu consigo reverter. E aí, se sim, né, a gente vai acompanhando todo o tratamento do paciente até que a gente realmente consiga tratar esse processo de úlceras gástricas, mas também, né, realizar o processo de controle, né, no caso desse meio alcalino ser levado à neutralização, no caso, ao controle, né, entre ácido e base, certo? O hidróxido, ele vai ser indicado, né, no alívio dos sintomas da úlcera péptica e do processo de desenvolvimento de azia, vai auxiliar na cicatrização, no caso de lesões já pré-existentes, né, a nível de duodeno, porém, né, tende a causar constipação, certo? E a nível de magnésio, né, na utilização, ele tende a produzir, né, diarreia, certo? Tende a aumentar esse processo de motilidade gastrointestinal e aí acelera os movimentos peristálticos e leva ao desenvolvimento de uma diarreia. E aí, pacientes hipertensos, eles não devem consumir, né, esses antiácidos, porque ele vai disponibilizar, né, no caso, a reabsorção de sódio e aí um aumento na pressão arterial, então pode levar ao pico hipertensivo. Temos os protetores da mucosa, né, e aí a gente tem como exemplo o sucralfato. Eles são conhecidos, né, como citoprotetores, e aí apresentam várias ações que vão aumentar o mecanismo de proteção, né, a nível de mucosa gástrica, e aí previne as lesões e reduz inflamações pré-existentes. O fármaco de mais utilização, né, dessa categoria vai ser o sucralfato e a associação do hidróxido de alumínio e sacarose. Eles vão se aderir às proteínas das regiões lesionadas, né, e aí protege da ação do ácido que vai ser liberado, né, induz a liberação de prostaglandinas, né, a nível de estômago, e aí diminui a produção de ácido gástrico. Então, ele vai fazer esse processo de neutralização com a diminuição, né, da acidez a nível de estômago. Não é interessante, né, não se deve associar os antiácidos aos antagonistas de histamínico, né, porque vai ocorrer o processo de inativação, né, do fármaco, então vai agir como antagonista, certo? Eles são bem tolerados, os protetores, né, de mucosa, porém interferem, né, na absorção dos outros fármacos,
e aí não previne o surgimento de úlceras causadas, por exemplo, pelos anti-inflamatórios não esteroidais ou no processo de cicatrização, né, de úlceras já pré-existentes. Então, se o paciente está fazendo uso, né, de fármacos não esteroidais, no caso dos anti-inflamatórios, a gente tem que rever o fármaco, né, que vai utilizar para atuação como protetor, né, da mucosa. Então, a nível de tratamento, o sucralfato não deve ser associado, no caso, né, aos fármacos que atuam a nível de prostaglandinas. E outra classe de fármacos que é utilizado, porque se eu utilizo um fármaco, né, que bloqueia o processo de acidez, então eu posso tornar esse meio alcalino. E aí eu levo o paciente a uma alcalose metabólica. Então eu tenho que reverter a ação, mas de forma que eu consiga proteger né, a mucosa gástrica do desenvolvimento de úlceras. Então sempre tem que ver o fármaco que vai proteger a mucosa, o fármaco que vai atuar no processo inflamatório, porque vai estar associado sempre, né, o uso de anti-inflamatórios, e os fármacos que são né, utilizados já de rotina do paciente, como, por exemplo, os fármacos né, que são utilizados para induzir o sono, ou também os antidepressivos, certo? E aí, como eu estou fazendo né, a associação de fármacos que são metabolizados a nível de estômago, ou seja, a administração via oral, na sua maioria, mas a sua ação, né, o seu mecanismo de ação, o seu efeito, né, o seu tempo, a sua fração de dosagem, né, para distribuição a nível do sistema como um todo, para celular, vai ser a nível de estômago. Então, eu vou interferir no processo, né, peristáltico, na motilidade desse sistema como um todo. Então, eu posso levar ao desenvolvimento de diarreias. Então, associado, eu vou ter os antidiarreicos. Tem fármacos alguns fármacos podem levar ao processo de constipação? Podem, principalmente pela absorção de líquido, né? E aí eu vou associar, pode ser dieta laxativa, associada a fármacos que auxiliam no processo, né, de evacuação, no caso de liberação, né, porque o paciente não está conseguindo fazer de forma fisiológica, então eu vou auxiliar com o fármaco. Mas, assim como pode levar à constipação, a gente também pode desenvolver né, o processo diarreico por conta da alteração da motilidade e aí também o controle né, de esfíncter a nível do sistema nervoso. Então, o aumento da motilidade e a diminuição da absorção de líquidos, eles vão ser os principais fatores que estarão envolvidos no processo diarreico. Os antidiarreicos usados né, para tratar casos agudos vão ser fármacos antimotilidade, que no caso vai ser a atuação justamente, né, porque ao aumentar a motilidade, então eles vão tentar neutralizar esse efeito. Adsorventes e fármacos que modificam o transporte de água e de eletrólitos, porque aí o paciente perde, né, por conta dessa aumento da motilidade, e não consegue, lá a nível de porção do intestino delgado, ele não consegue fazer o processo de absorção, porque a motilidade está aumentada, então ele vai sofrer a ação de eliminação antes do processo de absorção, né, de nutrientes e líquidos. Então, os antimotilidade, né, principalmente nessa classe dos antidiarreicos mais utilizados, é difenoxilato, loperamida, né, eles têm a ação comum, né, equiparada ao opioide no intestino, inibe a liberação da acetilcolina e aí vai diminuir nesse processo de peristaltismo elevado, né, no caso da motilidade. Apresenta o efeito adverso de sedação, certo? Cólicas abdominais e tonturas. Então, pode levar as cólicas abdominais por ação nesse processo de motilidade, de movimentos peristálticos, certo? Os adsorventes no hidróxido de alumínio né, e metilcelulose vão atuar nas toxinas intestinais e micro-organismos, né, e aí protegendo a mucosa intestinal, protegendo ela de irritações causadas né, pelos agentes, que estão as toxinas e micro-organismos que podem estar presentes, apresenta baixa absorção né, e não provocam efeitos adversos consideráveis.
como o fármaco ele tem a atuação de reverter essa motilidade acelerada, então, com o bloqueio, né, com a diminuição, pode levar ao que é reverso, o que é oposto à diarreia, que no caso vai ser o desenvolvimento de constipação. Mas isso, claro, com o tempo, né, um período mais prolongado de uso do fármaco. Os fármacos, nessa classe também, nós temos os fármacos que interferem, né, no transporte de íons, que vai ser salicilato de bismuto. Ele vai ser usado na diarreia, né, e diminui a secreção de líquidos pelo intestino. Como efeito adverso mais evidente, tem o escurecimento a nível da língua, né, e também o escurecimento a nível das fezes. Então, quando o paciente for fazer uso, né, de fármacos, e aí sabe as ações do fármaco, você vai explicar para o paciente, né, que o uso desse fármaco vai levar ao desenvolvimento dessa coloração escurecida da língua e que as fezes, né, também podem apresentar-se enegrecidas, então bem escuras, porque o paciente ele pode assustar-se e abandonar o tratamento, né, relacionado à alteração da coloração da língua e também pela coloração das fezes. Então, se ele não tem ciência, né, de que aquele fármaco pode desenvolver esses efeitos, ele vai abandonar o tratamento, né, e aí ele pode vir a desenvolver, aliás, a desenvolver até uma desidratação, né, ou desnutrição por conta esse processo de motilidade acelerada, e o tratamento não foi completo por conta de conhecimento, né, falta de conhecimento quanto às ações do fármaco, certo? Se a gente trabalha, né, o processo de diarreia para a gente tentar reverter o quadro, né, e pode levar a um processo de constipação, mas aí associado ao tratamento, a gente vai reverter, mas com fármacos, né, que vão auxiliar nesse processo de forma mais lenta, né, desde que não faça uma alteração imediata para o processo diarreico novamente. Então, a gente pode atuar tanto junto com a equipe, claro, sempre multiprofissional, médico, enfermeiro, né, e demais áreas, assim como a nutrição, muito importante, né, durante esse tratamento, porque vai auxiliar nos processos de quais os alimentos que devem ser evitados e alimentos que vão induzir, né, a diminuição da motilidade ou o aumento, né, e aí os fármacos que a gente utiliza, né, no caso dessa diminuição, e aí não consegue, né, eliminar, excretar, né, no caso o bolo fecal, a gente utiliza as dietas laxativas ou fármacos que têm ação laxante, né? Então, os laxantes, eles são indicados no tratamento em caso dessa constipação e vão acelerar a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal, certo? O uso crônico, ele deve ser evitado, né, porque vai interferir na absorção a nível de eletrólitos, e aí pode causar também uma dependência, porque se eu acelero, né, se o meu sistema entender que não precisa, né, trabalhar esta ação de liberação de motilidade e liberação esfíncter, né, para eliminação, né, excreção, então o meu sistema vai entender que eu não preciso fazer fisiologicamente essa ação, porque há um fármaco que vai ser, né, administrado e vai desempenhar essa função. Então, podem ser utilizados, mas não cronicamente. Eles são tantos estimulantes, né, bisacodyl, por exemplo, e também utilizado óleo de risco. Os medicamentos vão causar irritação na mucosa intestinal e vão estimular o peristaltismo, e aí são indicados para constipações causadas principalmente por uso de fármacos opioides, né, ou constipação em geral. Também é causada muitas vezes pelos AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais. E aí, efeitos que vão desenvolver com a utilização desse fármaco, né, o que o paciente pode apresentar? Cólicas abdominais, irritação gástrica e, consequentemente, dor,
certo? Para que ocorra esse processo de eliminação, certo? Temos os laxantes também, né, com função de aumentadores de volume, metilcelulose, né, e também alimentos, né, ou sementes, né, linho e fibras. Alguns deles são em forma de géis, né, do intestino grosso, causam a retenção de líquidos e a distensão intestinal e estimulam o peristaltismo para que ocorra o processo, né, de excreção. Os laxantes salinos e osmóticos, né, como citrato de magnésio, hidróxido de magnésio e fosfato de sódio, né, eles são sais não absorvidos, vão reter água a nível de intestino por osmose, certo? O processo vai ser capaz de causar distensão intestinal e aumenta a atividade peristáltica, porque é o objetivo, né, quanto à liberação a nível desse bolo fecal. Polietilenoglicol, que é também conhecido como PEG, vai ser indicado para lavagens colônicas, né, preparo do intestino para procedimentos endoscópicos. Então, quando a gente faz uso de fármacos, né, com ação laxativa, e aí no adulto, né, o paciente, quando ele apresenta uma ausência de evacuações, né, então ele não tem evacuações presentes há mais de 8 dias em diante. Algumas literaturas elas trazem 8 dias como constipação e algumas outras literaturas elas trazem como 10 dias. Então, se o paciente apresenta esse período, ele é classificado como paciente constipado, certo? E a gente vai investigar o porquê dessa constipação. A dieta do paciente, né, a nível se tem fibras ou não, se ele está fazendo uso de anti-inflamatórios, se ele está fazendo uso de opioides, que são fármacos que têm, né, predisposição para constipação. E aí inicia, né, os fármacos que têm ação laxante. Se não houver resultado, né, também pode ser indicado que o enema, né, também conceituado como Clisté, para que ocorra esse processo de liberação, certo? Então, a gente vai explicar, né, o paciente, como vai ser realizado o procedimento, geralmente realizado, né, pela enfermagem, certo? Orienta, faz-se a administração do fármaco e aguarda-se para que tenha retorno ou não, porque pode ser que não venha a ter retorno, certo? Os amolecedores de fezes, né, são os laxantes emolientes ou surfactantes, eles são incluídos na categoria, certo, do sódico, de cálcio e potássio, vão apresentar tempo de latência em dias, né, e por isso eles vão ser indicados como profiláticos, são capazes de emulsificar, né, as fezes, e aí atua como um tipo de detergente. Temos os laxantes lubrificantes, né, como o óleo mineral e a glicerina, que no caso vai ser usada, né, principalmente a nível de Clisté, são considerados lubrificantes e vão auxiliar facilitando, né, no caso aí, a passagem de fezes, né, ou fecalomas, que são as fezes já endurecidas e enegrecidas, certo? Pelo tempo que está a nível de reto sigmoide sem eliminação, certo? Então, esses são os fármacos que vão atuar, né, a nível de sistema trato gastrointestinal. Então, a gente pode ter os fármacos com ação laxativa, com ação constipante, e aí ambos vão atuar, né, a nível desses movimentos peristálticos, a nível de motilidade do sistema trato gastrointestinal, e aí com a ação ou de ajudar nesse processo de eliminação ou de diminuir, né, a motilidade, no caso, quando o paciente está com diarreia, os fármacos que atuam na proteção da mucosa gástrica e aqueles que já atuam no tratamento de úlceras pré-existentes, certo? Temos ainda nessas classes os imunoestimulantes, né, que são os agentes estimuladores do sistema imunológico, no caso, também conhecido como imunoestimuladores, né, substâncias que vão estimular o sistema imunitário, vão induzir a ativação, né, ou intensificação da atividade, certo? Dos componentes. E aí temos alguns que vão proporcionar, né, especificidade antígena na resposta imunitária. E aí, bem comum, nós temos as vacinas, certo? Que vão ser imunoestimulantes específicos.
certo? Aí depende, né, do vírus, né, o que vai estar se estudando, qual a ação, qual é a ativação a nível de prevenção ou de tratamento. Temos os imunoestimulantes não específicos, né, que vão atuar independentemente da especificidade antígena, para aumentar a resposta imunitária, né, já de outro antígeno, ou estimular componentes do sistema imunitário sem especificidade, certo? Como adjuvantes, imunoestimuladores não específicos. Então, as publicações apontam para efeito ácido desoxiricólico, certo? Imunoestimulando o sistema imune não específico e ativa as células, né, e os macrófagos, certo? Eles vão inibir, né, ou impedir a atividade do sistema imunitário, são usados em terapia imunossupressora, certo? No caso, para prevenir a rejeição de órgãos e tecidos transplantados, que aí, por exemplo, a gente tem, né, o caso de transplantar a nível de medula óssea, coração, rins e fígado. Também utilizados para tratar doenças autoimunes, né, ou doenças cuja origem mais provável seja o próprio organismo, né, em defesa, no caso, a doença autoimune, como artrite reumatoide, esclerose múltipla, miastenia graves e psoríase, certo? Também o vitiligo. Também utilizado para tratar doenças, né, inflamatórias não autoimunes, e aí tem, por exemplo, o uso para controle de asma alérgica, no caso a longo prazo, certo? O efeito adverso comum, né, dos fármacos imunossupressores vai ser a imunodeficiência, né, uma vez que a maioria deles vai agir de forma não seletiva, e aí vai resultar, né, na susceptibilidade aumentada, no caso, vai ficar suscetível a infecções. Outros efeitos adversos, né, vai ser a hipertensão epidêmica, hiperglicemia, úlceras pépticas pelo seu uso, né, e aí o desenvolvimento, lesões hepáticas e renais pela sua processo de filtração e eliminação, e eles interagem, né, com outros medicamentos, o que vai afetar, né, o metabolismo e a ação. Então, eles podem ser também, né, vistos como antagonistas de ação de outros fármacos, e aí ocorre o processo de ou agonistas, né, de intensificação ou bloqueio, né, da ação esperada do fármaco. Os inibidores seletivos da produção, né, e da função de citocinas, no caso, as citocinas, elas são proteínas que são sinalizadores, né, vão se ligar aos receptores de algumas células, né, a interleucina, os interferons, ou fatores de necrose tumoral, ou fatores de crescimento dos estimulantes de colônicas. A interleucina 2, né, vai ser um fator de crescimento que vai estimular a proliferação de linfócitos T, né? Quando ativados, eles vão produzir mais interleucina 2, interferons e fator de necrose tumoral. Os fármacos que interferem, no caso, na produção e secreção da interleucina 2, vão reduzir significativamente, né, a resposta imune e aí diminuir a rejeição a nível de transplante, que é possível que ocorra, certo? Os inibidores seletivos, né, da produção e da função das citocinas, como a ciclosporina, né, ele é um polipeptídeo, vai ser extraído de fungos, vai agir suprindo, né, preferencialmente as reações imunes mediadas por células, e aí o bloqueio de síntese proteica, né, principalmente a nível de interleucina 2, a ciclosporina também diminui o número da ação dos linfócitos T, e aí é eficaz para prevenir a rejeição de transplantes, né, halogênicos, de rins, fígado e coração, e aí pode, né, ser alternativo também para o tratamento de artrite reumatoide ativa grave. Certo? Então, aqui a gente tem só um quadro com exemplos, né, os linfócitos T, que vão participar do processo de imunidade celular, os linfócitos B, né, que vão participar dos processos de imunidade humoral, e os linfócitos NK, né, que são citotoxicidade natural, que é contra células cancerosas e células infectadas por vírus, certo? Então, a ciclosporina, quando administrada, né, quando a uso, ela vai apresentar efeitos adversos, né, e aí é necessário a dosagem constante
a dosagem constante dos níveis séricos, né? Porque ela apresenta uma alta nefrotoxicidade, também hepatotoxicidade, né, a nível de sistema renal e hepático, pode levar a reações anafiláticas, picos hipertensivas, aumento da hiperlipidemia, hiperpotassemia, né, e tremores, e pode também levar ao desenvolvimento de intolerância à glicose, certo? Tracolimo vai ser um macrolídeo isolado de fungos de solo, né, ele vai exercer seu efeito imunossupressor da mesma forma que a ciclosporina, e vai ser indicado, né, como preventivo para a rejeição de transplante de fígado e de rins. Vai ser usado com corticosteroides ou com antimetabólicos, certo? E ele pode, no caso, ele leva ao desenvolvimento de ações tóxicas a nível de rins, né? E o paciente pode apresentar tremores, convulsões, né? E também alucinações, certo? O sirolimo, né? Ele vai ser um macrolídeo que é obtido por fermentação de um fungo do solo. O mecanismo de ação vai ser um mecanismo semelhante ao da ciclosporina e também do tracolimo, indicado para ação, né, para uso quando há o transplante renal, para evitar a rejeição, né, pode levar ao desenvolvimento de náuseas, cefaleia, diarreia e hiperlipidemia, e também potencializar os efeitos nefrotóxicos da ciclosporina e tracolimo, quando já em uso, né, anteriormente, certo? Os fármacos antimetabólicos, né, imunossupressores em geral, eles vão ser usados em associação com corticosteroides, azatriopina, no caso, ele é um análogo estruturalmente aos nucleotídeos de DNA, né, são usados na proliferação linfócita, indicado para transplante de órgãos e pode levar à depressão da medula óssea e náuseas, assim como desenvolvimento de náuseas e vômitos, né? Micofenolato e mofetila, eles são substitutos da azatriopina, vão causar menos efeitos adversos, então ele é de primeira escolha, e apresenta maior eficácia, né, quando utilizado, principalmente a nível de pacientes que realizam enxerto. O mecanismo de ação vai ser inibidor potente, reversível, né, e não competitivo da desidrogenase, e bloqueação, né, da formação de guanosina. Ele é indicado, né, o uso quando há o transplante de órgãos ou tecidos, certo? Quando o paciente faz algum desses procedimentos, pode levar ao desenvolvimento de diarreia, náuseas e êmese, né, assim como dor abdominal por conta da ação da motilidade, leucopenia e anemia, certo? Então, esta é a bibliografia que a gente utiliza, né, sempre, Katsum e Guerreiro, certo? 2017 ou de 2014, para elaboração das nossas aulas. Vocês têm os livros, né, disponíveis na biblioteca virtual de vocês, né? Então, vocês podem estar acessando a biblioteca virtual de vocês que fica no sistema. Tem as aulas também que podem auxiliar vocês, né, no estudo, certo? E compreender, né, ainda melhor essa disciplina, certo? A farmacologia. E aqui só uma frase, né, para a gente encerrar esse conteúdo do sistema gastrointestinal, em que Mike, né, traz a seguinte frase, né, que dar o melhor de si vai ser sempre mais importante do que ser o melhor. Então, que a gente, na nossa assistência, principalmente, que isso é bem direcionado, né, principalmente como profissionais, que a gente sempre busque dar, né, o nosso melhor a cada dia para os nossos pacientes, né, e que o dar o melhor de mim seja mais importante do que querer ser melhor que os outros, né? Então, que a gente tenha essa frase na nossa rotina, né, profissional, para que a gente consiga sempre levar o melhor para os nossos pacientes, porque eles confiam na gente, né, eles estão aos nossos cuidados, e os familiares, e que a gente possa sempre devolvê-los, né, para seus familiares com recuperação clínica e sem sequelas. Certo? Então, o meu obrigado pela aula de hoje, pela participação, né, de todos aqui presentes, né, aí pré-feriado. Então, estão todos de parabéns pela participação
dá para ver aqui o número de alunos, né, que se fazem presente. Então, a gente, na próxima segunda-feira, vai estar trabalhando, no caso, os fármacos que são utilizados, né, como quimioterápicos, certo? Processo de câncer, desenvolvimento, tipos de câncer e os tratamentos cancerígenos, certo? Então, meu muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.